Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, é, vamos começar aqui com a nossa revisão de Direito Civil, né, de TGO. Eu fiz slides até onde eu já como foi semana passada com vocês, e se vocês tiverem alguma informação que quiser que eu adicione nos slides, é só me avisar que eu coloco, tá? Vocês podem mandar mensagem no meu WhatsApp. Bom, já que a gente não vive sozinho em sociedade, a gente está sempre praticando condutas em busca da supressão das necessidades humanas. E nisso a gente gera diversos direitos e deveres, ou seja, muitas relações, né? No mesmo dia a gente gera várias. E nessas relações, algumas pessoas podem adotar o papel de credor e a outra de devedor. Bom, para o direito civil, a obrigação é a relação jurídica entre o credor e o devedor, de caráter transitório. Transitório porque surge com o intuito de se extinguir no futuro, quando o objeto dessa prestação for cumprida. Então, ela nasce com a intenção de que acabe. Ninguém adquire uma obrigação para si mesmo esperando que ela seja permanente, tá? E ela é de caráter econômico também, porque a prestação sempre se resume a um valor econômico. Por exemplo, um aluguel, o pagamento de um tributo ou o próprio salário das pessoas, tá? Essas obrigações que a gente vai estudar agora, elas são as obrigações pessoais ou creditícias. Caso vocês vejam esse nome, não se assustem. A gente vai falar agora sobre a estrutura dessas relações. Bom, sobre os sujeitos. O credor, a gente tem o credor e o devedor, né? O credor é o polo ativo dessa relação. E por que que ele é ativo, né? Porque ele possui o crédito dessa obrigação. Nessa relação tem um crédito. E o credor, ele tem esse crédito e o devedor tem que prestar esse crédito ao credor. É, ele pode exigir o cumprimento por coerção dele mesmo ou por meio do processo judicial, utilizando a coerção estatal. Em alguns casos, ele pode até ceder ou dispor do crédito, e isso a gente vai ver mais pra frente. Já o devedor, que é a segunda parte, ele é o polo passivo, porque ele é o sujeito que tem que prestar esse ato ou atividade, tá? E algumas características desses sujeitos. Eles têm que ser, no mínimo, determináveis, não precisa ser já determinado. E o que que isso significa? Eles podem, não é obrigatório que já se conheça por completo os dois sujeitos da ação logo no início. Eles podem ser conhecidos depois, só na hora da execução, tá? Um exemplo é oferta de loja. Quando a gente vê que tem uma oferta, é, a pessoa que ofereceu a oferta, ela já está determinada. É a loja, é o funcionário que escreveu aquela promoção. Agora, a segunda parte, que é quem vai se interessar pelo produto da oferta, ainda não é determinado. É determinável. É determinável, não é determinado, tá? E vai ser determinado depois. É, esses sujeitos podem ser representados por algum terceiro, tá? Então, são os casos de representação civil, tá? É, é tradicional, né? Não tem muito o causa extra para falar para vocês. Também pode ser pessoa natural, PJ ou ente despersonalizado, que vocês já estudaram também. Pode haver mais de um sujeito em cada polo, e isso a gente vai estudar. Pode ter mais de um credor e pode ter mais de um devedor, ou mais de um credor e mais de um devedor. Bom, o principal objeto dessa relação é uma prestação. Ela pode ser uma atividade de dar,
de fazer ou de não fazer. O objeto imediato, ele é mais próximo do devedor, mais fácil para ele de fazer, porque normalmente é ele mesmo que vai fazer. Por exemplo, um, se for um pintor, e o objeto for pintar o muro de uma casa, ele mesmo que vai pintar, tá? E o objeto imediato, ele é mais afastado do devedor, porque ele é mais difícil de ser resolvido. O objeto, ele pode ser um agir positivo ou um agir negativo, tá? Pensa assim, de não fazer é negativo e a de dar e de fazer é positivo, tá? Então, é assim, é bem simples. Porque aqui é uma ação, a pessoa tem que fazer alguma coisa, e a omissão, a pessoa tem que não fazer alguma coisa, tá? A prestação, ela tem que ser suscetível de avaliação econômica. E isso é o que eu falei pra vocês, sempre tem que ser possível determinar um valor em dinheiro, tá? Porque quando a gente transforma ela em perdas e danos, tem que poder ter um número, né? Uma quantidade X em real. O objeto, ele tem que ser possível, lícito e determinável. Bom, o vínculo jurídico. O vínculo jurídico é a ligação abstrata entre o credor e o devedor. O débito, por mais que pareça controverso, o débito é o vínculo imaterial e a responsabilidade é o material. Porque o débito é, vai depender da consciência do devedor. Ele sabe que ele deve, mas depende da pessoa. Se ele quiser seguir a lei e os comandos que ela passar para ele, os comportamentos que ele deve seguir a partir do adimplemento desse débito, ele vai pagar ou não. Agora, a responsabilidade é uma coisa material, porque é algo que ele tem, querendo ou não. É, é o fato de que ele deve, entende? Não é só o se ele vai pagar ou não. O devedor pode não cumprir a obrigação, mas ele não pode se livrar da responsabilidade. Bom, a gente tem algumas exceções, tá? Porque pode ter débito sem responsabilidade e responsabilidade sem débito. A regra geral é que todo vínculo obrigacional gera débito e responsabilidade, como a gente viu anteriormente. Mas tem algumas exceções, tá? É, no débito sem responsabilidade, a dívida prescrita é um exemplo bom, né? Porque apesar da dívida estar prescrita, ou seja, você perdeu o direito de cobrar ela, o devedor ele sabe que ele deve. Então, esse caso é quando o débito existe, mas não a responsabilidade. Então, se o devedor quiser, ele pode pagar, mas ele não pode ser forçado a pagar. Se ele quiser pagar por espontânea vontade, ele pode, mas o credor, ele nunca vai estar autorizado a exigir que ele pague tudo. Se o cara deve R$ 10.000, mas a dívida está prescrita, e ele foi lá e pagou R$ 1, o credor não pode pedir para ele pagar o resto da dívida. Esse R$ 1 dele já é de muito bom tom, e ele não precisava pagar esse R$ 1. E também tem a responsabilidade sem débito, tá? Que é quando tem que é quando alguém que não é devedor principal se sujeita a pagar o débito, no caso de inadimplência do devedor, tá? É, é quando uma pessoa de fora da relação credor-devedor é chamada para responder por algo que sem que ela tenha uma dívida. A pessoa vai pagar sem ter adquirido essa dívida. Não foi ela que adquiriu a dívida, mas ela vai pagar com o patrimônio dela. As obrigações inexigíveis, que eu coloquei aqui para vocês lembrarem que a gente vai falar dela um pouco mais para frente, que são as imperfeitas, é essa daqui, ó. Quando existe débito sem responsabilidade, que é um exemplo, a prescrição, ela é chamada de imperfeita ou de inexigível. Inexigível porque o credor não pode
exigir, tá? O credor não pode exigir dele. Aí, no princípio da irrepetibilidade do pagamento, é que se uma vez ele for cumprido, torna-se uma obrigação perfeita, tá? A obrigação perfeita é aquela obrigação que ela surgiu com o intuito de acabar, ela foi paga e deu tudo certo, tá? E se uma vez ela foi paga, mesmo que o devedor tivesse ciente ou não de estar pagando, acabou. Ninguém pode pedir para ele, o credor não pode pedir para ele pagar de novo. E ela acaba aqui. Se o pagamento for por pessoa capaz e sem coação de nenhuma forma, ela é irrevogável, ela não pode ser cancelada, tá? Falar, ai, eu quero cancelar essa aqui pra você me pagar de novo. Não pode fazer isso, tá bom? O pagamento parcial, igual eu falei pra vocês, não torna exigível o resto da obrigação inexigível que a gente viu. Ou seja, se a obrigação for inexigível, né, que o credor não pode pedir, né, forçar que o devedor pague, ele não, o pagamento parcial não faz com que ele deva o resto. Falou, ai, mas você pagou só um pouquinho. Tipo, você pagou um pouco, tem que pagar o resto, não é assim, tá? Ele não precisa pagar nada. Os débitos de jogos e apostas, eles são exigíveis, mas só os legalmente permitidos, tá? Geralmente o Chacon coloca uma pegadinha dessa, não sei na prova de vocês, mas no próximo slide eu coloquei quais são os jogos legalmente permitidos. É bom vocês darem uma olhadinha depois. E aqui é um resuminho sobre as fontes, que é uma coisa bem básica, viu? E aí depois eu indico que vocês tenham uma lida. Aqui, tá? Eu... São os jogos permitidos e os jogos proibidos, tá? Nos permitidos você pode cobrar, o credor pode cobrar o devedor dessa dívida, e nos proibidos, mesmo que o devedor tenha uma dívida para o credor de 10 milhões de reais, ele não pode exigir de forma alguma, nem judicialmente, nem por coerção. Geralmente, cassino é uma coisa que costuma cair, tá? Só deem uma olhada nesses exemplos só para lembrar, tá? Aqui a gente tem algumas questões que eu fiz para revisar o conteúdo e aí quando eu terminar eu volto aqui. Agora sobre a classificação dessas obrigações. Aqui tem um mega resumão dessas obrigações, mas nos próximos slides a gente vai explicar um por um. Mas se você quiser, mas é bom para você ter uma visão geral, tá? Quando for do objeto, é de dar, de fazer, de não fazer. São as que a gente viu anteriormente. Aqui é quando tem mais de um objeto. É acumulativa, alternativa, facultativa. Então, aqui é sobre o tipo de objeto. E aqui é sobre quando tem mais de um objeto, tá? E aqui é pluralidade de sujeito. A gente fala sobre o objeto primeiro, mas depois também pode ter mais de um credor, pode ter mais de um devedor. Bom, a obrigação de dar, né? Aí a gente pode ser coisa certa ou coisa incerta. Bom, vamos falar de dar coisa certa primeiro. Nesse caso, a coisa certa, ela é perfeitamente caracterizada e individualizada. Essa palavra individualizada e caracterizada também, ela é geralmente a palavra-chave que você tem que procurar para ver se é coisa certa ou incerta. Deve ser entregue o objeto principal, né? O devedor, ele tem que entregar para o credor o objeto principal e também os seus acessórios. É literalmente acessório, tá? Pensa num carro. O devedor ficou de entregar um carro com som automotivo. Ele é um acessório do carro, mas ele não pode entregar o carro sem ele. Tirar o som e entregar o carro, que é o objeto principal, pro credor. Ele tem que entregar o carro e o carro com som, tá? Se ocorrer valorização da coisa por algum acessório que foi colocado depois da obrigação, por que depois da obrigação? Porque se foi antes, quando a obrigação nasceu,
os acessórios já estavam certos, então o valor já tinha sido determinado. Agora, se depois da obrigação, o devedor colocar algum acessório que aumente o valor da coisa, ele pode aumentar o preço também, né? Para ficar justo. Bom, se o cumprimento dessa coisa certa for impossível, sem culpa do devedor, a obrigação ela se extingue. Vocês vão ver que isso é uma regra geral, tá? Toda vez que, na maioria das vezes, em que algo não puder ocorrer sem culpa, ela vai se extinguir, tá? Não é 100%, mas essa é a regra geral. Então, aí, se você tiver na dúvida, talvez essa seja a resposta. Sem culpa, ela se extingue. E isso porque a coisa perece pro dono, que é aquele princípio do res perit domínio, tá? Isso aqui é em latim. Por que a coisa perece pro dono? Ele ainda não entregou pro credor, mas ele é dono dessa coisa. Quando ele perde essa coisa, ele não tá perdendo pro credor, ele tá perdendo pra ele mesmo, porque ele tinha o domínio da coisa e ele perdeu. Tanto o credor quanto o devedor vão perder, mas quem sai perdendo mais é o dono originário, que é o devedor. O cumprimento impossível com culpa do devedor, tá? Ele vai pagar o equivalente ao valor do objeto mais perdas e danos. Gente, se equivalente ao valor é porque eu falei pra vocês, todo objeto ele tem que ser suscetível de avaliação pecuniária. Então, o que que é suscetível de avaliação pecuniária? É quando a gente fala assim que algo pode ser determinado em real, em dinheiro. Então, eu tenho que te dar um carro, mas esse carro ele pode ser avaliado em dinheiro. Caso eu perca ele, caso aconteça alguma coisa, se ele for avaliado anteriormente em 80 mil, vai sobrar a dívida de 80 mil e não o carro, tá? E aí você vai pagar o valor disso mais perdas e danos pro credor. E agora de dar coisa incerta, tá? A gente tem que definir no mínimo o gênero da coisa e a quantidade. Não pode ser simplesmente assim, ai, eu quero alguma coisa. O que que você quer? Você tem que decidir o gênero e a quantidade, pelo menos. O restante pode ser escolhido na hora da execução. A hora da execução é o quê? O ato de indicação, tá? Que é o momento da escolha, que é quando você passa de só um gênero e quantidade para um objeto específico, né? Individualização do objeto. Então, na coisa incerta, você vai ter um grupo de várias opções de coisa, e aí dentro dela você vai escolher uma, tá? Você vai individualizar esse objeto. E é por isso que depois da escolha, as regras são aplicadas às regras de coisa certa. Então, ele passa para cá, tá? Ele vira coisa certa depois do ato de indicação. Isso é importante, tá? Depois que o objeto é escolhido, ou seja, individualizado, ele passa a ser coisa certa, porque ele já foi, né, individualizado. Quem escolhe, geralmente é o devedor, mas quem escolher qual for o objeto, ele não pode escolher nem o pior e nem o melhor. Ele tem que ser justo, tá? Tem que pegar o que seja mais justo, o que seja no meio. Depois da escolha, é necessário notificar ou colocar à disposição do credor. Notificar o credor de que foi individualizado o objeto ou então colocar esse objeto à disposição dele, tá? Se a escolha for do credor, porque aqui normalmente a escolha do devedor, se ela for do credor, e ele se omitir, ou seja, se ele não escolher, ele vai perder esse direito, tá? Porque esse direito normalmente ele vai ser definido pelas partes anteriormente. Como em regra é o devedor, só vai ser o credor se caso for acordado previamente. Ai, pode ser você.
tá? Só que se for permitido do credor escolher e ele não fizer, aí ele perde esse direito e o direito volta a seguir a regra, ou seja, ele volta a ser do devedor. Enquanto não tiver escolha, o devedor não pode alegar a perda da coisa, porque o gênero não perece, tá? Lembra que a gente tinha que definir o gênero? Então, a gente tem várias opçõezinhas assim. Aí você vai lá e escolhe uma. Só que enquanto você não escolheu uma, tem todas as outras. Então, mesmo que ele perca essa uma que ele ia escolher, ele ainda tem as outras. Então, ele não pode alegar a perda, tá? A não ser que ocorra a extinção de todos os objetos. Ou seja, a gente não vai ter nenhum desses aqui. Aí vai se extinguir a obrigação. Mas, né, é muito difícil isso acontecer. Aí temos a obrigação de fazer e a de não fazer. A obrigação de fazer é quando o devedor tem que prestar alguma atividade para o credor ou para alguém que ele indicar. Tem que ser um comportamento humano, ou seja, uma prestação de serviço, a prática de algum ato ou de um negócio jurídico. Essa atividade, ela pode ser personalíssima ou não personalíssima, tá? A atividade personalíssima é a atividade que só pode ser feita pelo devedor em exclusivo. Então, o devedor se prestou de uma atividade, mas só ele pode fazer. Por exemplo, um pintor muito famoso. Você contrata ele para ir pintar no seu casamento um quadro. Ele tem técnicas específicas de pintura. Você contratou ele por conta do jeito que ele pinta da história que ele tem com a arte. Então, não adianta você colocar qualquer outra pessoa para fazer no lugar dele, não vai ser a mesma coisa. Então, ela é personalíssima. E a não personalíssima é quando alguma outra pessoa, alguma qualquer outra pessoa, um terceiro na relação, vai poder prestar essa atividade. Se tiver recusa de obrigação personalíssima, se o devedor que só ele pode fazer a atividade se recusar a fazer, ele vai pagar por perdas e danos, tá? PD, quando eu escrevo aqui, é perdas e danos, tá bom? E a recusa de obrigação não personalíssima, o credor pode chamar um terceiro para fazer essa atividade no lugar dele, às custas do devedor. Então, o credor chama alguém para fazer essa atividade que o devedor não vai fazer e coloca na conta do devedor. E depois também pede pagamento de perdas e danos pelo prejuízo que ele teve. Geralmente o prejuízo vai ser menor do que o de obrigação personalíssima, mas não é uma regra, tá? Vai depender do caso em específico. Bom, na obrigação de não fazer é a determinação da não feitura de alguma coisa. Aqui a gente tem que fazer alguma coisa e aqui a gente tem que não fazer alguma coisa. É o exemplo de um jogador de futebol que é patrocinado pela Nike, por exemplo. Aí ele aparece na TV usando Adidas. Não pode, tá? Ele tem a obrigação de não fazer, de não usar outras marcas. Se ele fizer isso, então se ele for na TV e usar Adidas, se ele fizer, né, o credor, ele pode pedir que desfaça essa ação e cobre perdas e danos. Também, né, tem outras coisas, pode ter multa contratual e exclusão do contrato, né? Vai depender do caso real. A gente sabe que algumas situações, elas não podem ser desfeitas, né? Se esse jogador de futebol, ele tava fazendo isso em rede nacional, todo mundo viu ele usando. Então, não pode ser desfeito. Aí vai gerar multa contratual,
E vai depender da empresa que estiver propondo a ação. Pronto. Aí a gente tem as obrigações alternativas. Em regra, a escolha do objeto pertence ao devedor, tá? Se não tiver acordo entre o credor e o devedor, calma, deixa eu voltar do começo, né? As obrigações alternativas têm mais de um objeto e ela é cumprida quando o devedor entrega pelo menos um desses objetos. Então, imagina assim, eu imponho uma obrigação para você que tem várias opções de objetos, mas eu falo que se você fizer só um deles, você já está isento de todos os outros. Só que um objeto, ele pode ter mais de uma prestação. Mesmo que você assuma um objeto, pode ser que você tenha que fazer mais de uma coisa. E aí, ele tem que cumprir todas essas prestações do único objeto. É necessário depois escolher quem vai decidir qual objeto ele tem que prestar. Ou seja, quando a gente encontra um cenário com vários objetos, quem que vai decidir qual que é o objeto que vai ser cumprido? O credor ou o devedor? Em regra, como está grifado, é o devedor, porque ele é a parte mais fraca da relação. Então, pode ser que o credor exija uma que seja mais difícil para ele fazer, por isso, em regra, é ele. Se as prestações desse objeto escolhido for periódica, ou seja, a prestação tem que ser feita de tempo em tempo, tá? Cada período vai ter uma escolha. Então, toda, todo período em que for dividido essa obrigação, vai ter uma escolha diferente. Exemplo, todo dia 10, por 3 meses, o devedor ele vai ter que prestar para o credor uma moto ou um carro, todo dia 10 a cada 3 meses. Ou seja, são 3 escolhas. É uma obrigação periódica, porque ela acontece de tempos em tempos. E nesse caso são 3 meses. Então, são 3 escolhas. Pode ser que o credor escolha no mês 1, o devedor escolha no mês 1 o carro. No mês 2 pode ser que ele escolha a moto. No mês 3 pode ser que ele volte pro carro de novo. Então, todo começo de mês, todo dia 10, que for o dia da escolha, ele vai fazer uma escolha nova. Ele não precisa já no primeiro mês falar: ah, eu quero receber carro, moto, carro. Ou eu quero receber moto, moto, moto. Ele vai escolher em cada período. Se uma dessas prestações, né, porque o objeto pode ter várias prestações, se ela se tornar impossível, a outra subsiste. A outra, ela ainda existe, tá? Então, aquela que se tornou impossível, você não precisa prestar, mas a outra, sim, como se tivesse só ela. Se for, se ela for impossível por escolha, tiver sido escolhida e a culpa for do devedor, ele vai ter que pagar para o credor o valor da última prestação impossibilitada, mais perdas e danos. Se a escolha tiver sido do credor e a culpa do devedor, aí o credor, como ele está num direito maior, ele pode optar entre a prestação subsistente, ou seja, pegar a outra que subsiste, ou o valor de qualquer uma delas, em dinheiro e perdas e danos, tá? Então ele escolhe ou continuar fazendo normalmente, ou pegar o valor a que sobrou, ou pegar o valor de alguma delas. E se for sem culpa, regra geral, extingue. Bom, aqui eu fiz um resuminho em desenho para vocês. As obrigações, o bem divisível
as obrigações divisíveis e indivisíveis, tá? O bem divisível é aquele que pode ser dividido, e isso não vai mudar as características dele. Se o bem for divisível e na relação só tiver um credor e um devedor, é fácil. É só dividir, tá? É só você dividir pela quantidade de credores. E essa divisão é feita em frações, quantidades iguais, tá? Para cada credor. Ele pode ser dividido. Bom, agora indo para as indivisíveis, tá? A indivisível é um pouquinho, tem um pouquinho mais de assunto, né? Bom, a obrigação, ela vai ser indivisível quando o objeto da prestação for algo que não pode ser dividido, ou por causa da sua natureza, por causa do que ele é, né? Por exemplo, um carro. O carro não pode ser dividido em 3 pedaços. Por lei, ou seja, a lei fala que esse objeto não pode ser dividido, ou por vontade das partes. No contrato, as partes podem determinar: esse objeto é indivisível, mesmo talvez ele sendo em sua natureza divisível, se as partes determinarem que ele é indivisível, aí ele é indivisível. Bom, se tiver mais de um devedor na relação, e aí a gente também tem a opção de mais um credor. Mais de um devedor, cada um é obrigado pelo todo da obrigação, tá? Então, tem 3 devedores e um credor. Cada um dos 3 devedores, ele tem que pagar o valor inteiro da dívida. Se o credor falar para um deles, me paga, ele não vai pagar o valor dividido por 3, 1/3 do valor. Ele vai pagar o valor inteiro. E aí o que acontece? Se só um pagar o valor inteiro e não os 3 pagarem 1/3, dando o valor inteiro, esse que pagou o todo, ele é subrogado nos direitos do credor. Ou seja, ele vira credor desses outros 2 devedores que não pagaram. Ele pode cobrar esse 1/3 do outro devedor e 1/3 do primeiro devedor, né? Do primeiro e do segundo, sendo ele terceiro. Eu fiz aqui um exemplo desenhadinho para vocês. Aqui. Então, aqui a gente tem o A, ele é credor. Eu fiz a setinha errada, tá? Ele é credor do B e do C. Os dois, eles têm que pagar o valor inteiro. Aqui a gente finge que eles têm que pagar um veículo. Então, ele é bem indivisível, né? O veículo. Então, se o A cobrar o B, ele tem que dar o carro inteiro. Se o A cobrar o C, ele tem que dar o carro inteiro de qualquer forma. Então, é isso que acontece. E aqui, se o B dá o carro pro A, o B ele subroga-se no direito de credor contra o C. E aí o C vai ter que pagar a metade do valor pro B, tá? Agora, se tiver mais de um credor, mais de uma pessoa cobrando essa dívida e um devedor só, aí cada um pode exigir sozinho toda a dívida. Então, aqui a gente tem mais de um credor. Temos 2 credores, tá? E um devedor. Ele tem que dar um carro. Aí, ou o devedor, ele vai dar esse objeto para os dois ou só para um deles. Só que quando só um credor recebe, ele precisa da caução de ratificação do outro. Caução de ratificação é a garantia do pagamento. Então, quando ele deixa você receber sozinho o pagamento do devedor, ele tem que garantir que ele deixou isso acontecer e que o pagamento ocorreu. E isso ele faz por uma caução de retificação. E aí,
depois ele vai poder cobrar esse que recebeu sozinho da sua parte em dinheiro. Então, sempre que um fizer sozinho as coisas, ele vai poder pedir a sua parte em dinheiro, tá? Os demais. Aí, remissão, a gente tem um estudo da remissão. Remissão é o perdão da dívida. Então, se aqui a gente tinha dois credores e um deles perdoou a dívida do devedor, isso não altera a situação do outro. Ele continua podendo cobrar a dívida normalmente. Então, o primeiro sai da relação, mas o devedor ainda fica devendo pro demais. Bom, e é importante lembrar aqui, ó, eu vou até grifar de outra cor para vocês prestarem mais atenção. A obrigação que se resolve em perdas e danos, ela perde a qualidade de indivisível. Por quê? Perdas e danos é somente em dinheiro. E quando a gente transforma, pensa no carro. O carro é indivisível, mas ele tem um valor pecuniário de, por exemplo, 80 mil. Quando o carro fica impossibilitado de ser entregue, a gente vai cobrar perdas e danos. Mas quando a gente cobra perdas e danos, a gente está cobrando o quê? Dinheiro. E dinheiro é divisível. Então é isso, tá? Ela perde a qualidade de indivisível e vira divisível. Bom, aqui a gente tem a solidariedade ativa. Vou voltar aqui. Na solidariedade ativa, a gente tem mais de um credor. É o mesmo caso que eu falei ali para vocês, mas esse é o nome, né? Porque aqui tinha antes já mais de um credor e mais de um devedor, mas eu não tinha falado para vocês o nome. Quando tem mais de um credor, é solidariedade ativa, e quando tem mais de um devedor, é solidariedade passiva, porque o credor é o sujeito ativo e o devedor é o sujeito passivo, tá? Qualquer credor pode cobrar sozinho o valor total da dívida, então ele pode ir lá e cobrar do devedor para pagar tudo só para ele. Ele não precisa dividir o valor, falar assim: ah, paga para mim só um terço numa relação onde tem três credores. Ele pode pedir para pagar todo o valor para ele, mas o que acontece? Os outros credores vão pedir a parte deles em dinheiro. O devedor, ele pode escolher pagar qualquer um, tá? Ele pode pagar o credor que ele quiser, só que enquanto nenhum credor acionar ele judicialmente. Quando algum credor cobrar ele por meio judicial, aí ele tem que pagar só esse um. O pagamento parcial, ele extingue a obrigação só no tanto que foi pago, tá? Então, se um devedor escolheu pagar para um credor um terço da dívida, isso não vai extinguir a relação, ele pagou só um terço. Continua existindo os dois terços ali da dívida. E aí, essa obrigação permanece, tá? Se um credor morrer, imagina que são três, tá? E aí um morreu. Os seus herdeiros, eles só podem exigir a sua porcentagem, tá? Salvo se for indivisível. Indivisível por quê? Indivisível eles vão acabar recebendo o objeto inteiro. Numa relação onde a gente tinha três credores e o devedor está devendo um carro. O carro é um exemplo ótimo, né? O devedor está devendo um carro para os credores, tá? Se um deles morrer e entrar dois herdeiros, aí vira quatro, né? Vira quatro pessoas no lado ativo. E esses dois, eles não podem pegar a sua parcela em cada um. Eles dois vão pegar o objeto inteiro para eles, porque não dá para dividir o carro, tá certo? Agora, se for divisível, ele vai pegar só a parte de cada um. Então, dois filhos, 50-50 para cada um. Mesmo que a obrigação seja convertida
em perdas e danos, a solidariedade continua, tá? Ela vira dinheiro. Aqui a exceção que a gente viu para perdas e danos é que o objeto que era indivisível, ele vira divisível. Mas mesmo que vire divisível, ele essa solidariedade continua existindo, tá? E divisível ou não. O credor que perdoar a dívida ou receber o pagamento, ele responde perante os demais com o que cada um precisa, que é o que eu falei para vocês. Isso chama direito de regresso. É quando você recebe o valor sozinho e depois você tem que dar ao resto dos credores que não receberam o valor que a cada um deles cabe. A solidariedade passiva é quando a gente tem mais de um devedor, tá? Mais de um devedor respondendo pelo pagamento total da dívida. O pagamento ou a remissão, que é o perdão, né? Parcial a um devedor não libera os outros. Foi o que eu falei para vocês. Só subtrai o valor já pago. Sempre que o valor for parcial, o único valor parcial aceito são nas dívidas prescritas, tá? Nas obrigações inexigíveis, porque ele pagou parcialmente, mas ele não tinha nem que pagar parcialmente. No restante, não muda nada. As questões que forem acordadas entre um devedor e um credor em específico não podem prejudicar os outros, tá? Então, esses acordos só vão valer para aqueles dois. Se houver, no caso de inadimplemento. No caso de inadimplemento, todos respondem pela dívida, normalmente, mas só o culpado responde por perdas e danos. Ou seja, só o devedor culpado vai responder por perdas e danos do inadimplemento. O credor, ele pode renunciar à solidariedade de alguns ou algum devedor. Então, o credor, numa relação onde tem vários devedores, ele pode falar: ah, esses dois aqui não vai ter solidariedade. Aí é como se fosse uma espécie de remissão, tá? Ele pode determinar isso, porque ele é a parte mais forte. O devedor que pagar o total, ele pode cobrar a porcentagem de cada co-obrigado, tá? Co-obrigados são as pessoas que são obrigadas de forma conjunta por conta de ser mais de um devedor, tá? Então tem mais de 3 pessoas co-obrigadas com essa dívida. Se a dívida interessar somente a um devedor, ele será responsável integralmente perante aquele que pagar. Então, imagina, você tem interesse, tem um caso, der para determinar que um desses devedores tem um interesse muito maior na quitação dessa dívida, na resolução desse problema, ele vai pagar por ela inteira para aquele que pagou o todo e não a porcentagem. Então a gente está acostumado que quando uma pessoa paga o todo, o restante vai pagar, receber porcentagem, né? Nesse caso, não, porque ele se interessa sozinho. Então, ele vai pagar o valor todo para essa pessoa. E aqui a gente vai falar sobre as transmissão das obrigações. Eita. Aqui é um conceito simples, depois vocês podem ler, é do livro do Chacon de obrigações. Tem na biblioteca, se vocês se interessarem, né? Bom, aí a gente tem a seção de crédito e a assunção de dívida, tá? Bom, na seção de crédito, o credor, ele passa o seu direito a uma terceira pessoa. Então, o credor, ele passa a terceiro os seus direitos. Então, outra pessoa vira credor no lugar dele. Nessa relação, a gente tem, eu vou usar o termo terceiro, credor e devedor. Mas vocês têm que lembrar que o
que o credor chama cedente, que ele está cedendo o direito dele. O cedido, ele foi cedido pelo credor, ou seja, esse aqui é o devedor. E o cessionário, ele é o terceiro, tá? Pensa assim, não tem. Ele é outro nome, ele é um nome diferente dessa relação, ele é o terceiro. Bom, quando isso acontece, quando o credor ele transfere o seu direito a outro, né, novo credor, ao cessionário, ele tem que avisar o devedor, ou devedores se tiver mais de um, se for uma obrigação solidária, né? E aí ele tem que avisar. Mas esse devedor, ele não tem que aceitar nem nada. Ele só precisa ser avisado. O cessionário, o terceiro, né? Ele recebe o crédito nos exatos mesmos termos que o credor tinha com o devedor. Então, todos os termos que existiam entre credor e devedor vão continuar sendo iguais, tá? Não vai ser modificado o contrato nem nada do tipo. Aqui a gente tem um desenhinho que eu fiz para vocês. A gente tinha o A, que era credor do B, mas aí ele saiu e transferiu seus direitos para o C, que é o cessionário. Aí o C virou o credor de B, tá bom? Pode ser gratuito ou oneroso, tá? Essa sessão de crédito, ela pode ser gratuita ou onerosa, ou seja, pode ser cobrado para isso acontecer ou não. O credor pode passar o direito dele por pura e espontânea vontade ou por pagamento de valor pecuniário, ou seja, pagamento em real, né? É, entre as para ter validade, para esse acordo ter validade entre as partes, não precisa de nenhuma formalidade. Mas para ter efeito perante terceiros, precisa, na sociedade. A cessão de crédito pró-soluto, na cessão de crédito pró-soluto, o credor, o credor que no caso é o cedente, ele garante que existe e é válido o direito que ele tem com o devedor. Ele fala: ah, você pode assumir aqui o meu direito. Eu garanto para você que ele existe e que ele é válido. Mas, no caso pró-solvendo, ele vai falar assim para o cessionário. O cedente vai falar para o cessionário: olha só, eu garanto para você que existe e que é válido esse direito que eu tenho com o devedor, mas também, caso ele seja insolvente, eu sou responsável pelo pagamento desse crédito, tá? Os direitos penhorados. O que é um direito penhorado? É um direito que ele está em garantia na justiça. Por exemplo, uma casa. O, esse direito ele já está ocorrendo em outro processo, ele já está na lide de outro processo e ele está como garantia de uma dívida. Se for o caso, ele não pode ser cedido. Esse direito não pode ser cedido. Esse direito que é garantia do Estado contra a pessoa em questão, ela não pode ser cedida. Aí a gente tem a espécie de cessão de crédito e a assunção de dívida, tá? A assunção de dívida é o nosso último tópico. Na assunção de dívida, é alterado o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? É o devedor. Ou seja, tem o mesmo credor sobre um novo devedor. Ao contrário da cessão, o consentimento expresso do credor é obrigatório. Na cessão de crédito, o devedor ele só precisa saber que isso aconteceu. Na verdade, nem é preciso expressamente que ele saiba. Pode ser que ele não saiba. Tanto que se é importante, tanto que é importante lembrar, se o devedor ele pagar achando que estava pagando pro credor antigo, não tem problema. É porque ele fez de boa fé.
entende? Ele fez o pagamento certo e para ele estava pagando a pessoa certa. Então, vai ser arrumado judicialmente, mas não tem problema. Bom, aqui é quando o devedor muda, tá bom? O devedor muda. Então, o devedor de uma relação, ele vai dar para outra pessoa a sua posição de devedor nessa relação. É preciso que o credor ele expresse que tá tudo bem, tá bom? O silêncio dele não é aceitação. Normalmente é o caso, a gente tá acostumado. Mas nesse caso, o silêncio dele não é, ele precisa expressamente aceitar isso. Pode ser que essa assunção de dívida seja feita por meio de expromissão. Expromissão é quando essa assunção ela é feita entre o credor, tá? Então, o credor, ele tá interessado em ter um novo devedor. Aí ele vai lá e muda direto com o terceiro. Aí ele não precisa consentir expressamente, porque a ação partiu dele mesmo. Então é óbvio que ele concorda. Agora, na delegação, ela é feita entre o devedor antigo e o novo devedor. Aí sim ele precisa da anuência. A anuência é concordar, tá? Porque ele não sabe, não foi ele que fez, ele precisa concordar com isso que foi combinado antes. É, aqui a gente tem é sem validade, não é válida, a assunção não é válida quando o novo devedor for insolvente, tá? O que é isso? A assunção ela não vai ter validade quando a substituição do novo devedor for por um outro que antes, em outra relação, já não pagava, era insolvente, porque o devedor original ele ia ser substituído por quem não tem condição de pagar esse débito. Então não faz sentido. Você pega uma pessoa nova para pagar o débito e você vê que ela não tem como pagar esse débito. Ou seja, ele vai permanecer insolvente nessa nova relação também. Não faz sentido. E é isso. Aqui eu tenho o desenho para vocês, a função. A gente tem o A, ele é credor de B, só que o B, ele cedeu o seu crédito pro C, e é isso. Aí o A virou credor do C. E é assim que funciona. As questões que eu coloquei aqui, elas não são difíceis, tá? São questões que eu criei, na verdade eu que fiz. Então, elas não são difíceis, são só para vocês. Eu indico que vocês resolvam e, assim, façam por exclusão. Por exemplo, não é a A porque a A não fala de tal coisa, ou porque isso não pode fazer isso. Entendeu? Cada alternativa traz um conceito e eu acho que é bom, por eliminação, vocês conseguem estudar tudo que a gente viu no primeiro tema, tá? Eu vou resolver com vocês na próxima aula, então. São 4 questõezinhas. Elas estão aqui no slide, mas eu acho que eu vou liberar em Word também pra vocês, tá bom? E eu vou mandar o documento com elas em Word. E é isso, pessoal. Qualquer coisa que vocês tenham pra me falar de feedback, eu aceito, tá bom? Vocês podem me mandar no meu WhatsApp. O meu nome lá é Maria Beatriz, assim como aqui. E é isso. Eu aceito qualquer crítica construtiva.